Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Então, nós hoje estaremos abordando um assunto que tem muitas dúvidas, né? As pessoas têm muitas dúvidas acerca desse assunto. Iremos falar nessa noite, então, sobre bênçãos e maldições e também um pouquinho especificamente também sobre maldição hereditária, que é citado no Velho Testamento, que as pessoas têm dúvidas, como nós devemos interpretar esse texto e Deus, né, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, terceira e quarta geração, e era daquela forma, como nós devemos interpretar nos dias de hoje. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Maldição, maldição hereditária e sobre bênçãos também, tá? Então acho que para a gente começar, a gente pode estar começando falando desse assunto mesmo, né? De maldição hereditária. E aí depois a gente começa a falar sobre maldição num todo e a gente entra. Vamos falar de maldição no Velho Testamento, como nós devemos aplicar para o Novo Testamento, para os dias de hoje. E iremos falar também sobre bênçãos também, as bênçãos que nós vemos no Velho Testamento também, como se aplicam bênçãos nos nossos dias. Deus, ele continua nos abençoando, existem promessas para nós, então nós iremos abordar os dois lados, né? Tanto do lado de maldição, é uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas também. Um crente, uma pessoa cristã, ela pode ser amaldiçoada? Então a gente vai estar falando sobre todas essas coisas, tá? Então, primeiramente, para a gente começar, acho que aquele texto bem famoso de Êxodo, capítulo 20, no versículo 5, e Deus fala, né? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? O texto ele continua ainda depois, mas ele cita e ele destaca bem aqueles daqueles que me aborrecem, né? E aqui nós estamos falando nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos. Êxodo 25, no caso, o mandamento de que nós não devemos adorar ou prestar culto a ninguém que não seja o próprio Deus. E aí Deus fala nesse sentido, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. De quem Deus visita a iniquidade até a quarta geração aqui? Dos que praticam iniquidades. Aqui está especificado, não são todos. São das pessoas que praticam iniquidades. E aqui especificamente falando dos que adoram outros deuses, que prestam culto a outros deuses, porque isso é algo que abomina, né? Deus abomina. E especificamente Deus está falando sobre isso. Agora, saber que quem adora outros deuses, que não Nossa, seja Vitor, o você tá sem verdadeiro luz no Deus, cabelo. estão sobre maldição, isso a gente já sabe, irmãos, né? Uma pessoa que ela está adorando outro Deus, ela está sobre maldição. Agora, o problema aqui é que, por exemplo, eu adoro outros deuses e faço coisas uma coisa que é abominável a Deus. E os meus filhos? E os filhos, né? Os filhos deles, no caso. E os filhos dos que praticam essa iniquidade, né? Daí a gente vê que Deus visita da terceira e da quarta geração, que eles estarão sobre essa maldição, né? Eles estarão também? Aí que é o caso, né? E o texto aqui é bem claro. Deus visita, sim, a iniquidade deles até a terceira e quarta geração. Então o texto, na verdade, ele responde. A gente não pode ir contra o texto. A resposta é sim. Agora, nós vemos, sim, Deus visita a iniquidade até a quarta geração. É isso que ele está falando e é isso, exatamente isso que ele faz. Agora, um pequeno detalhe que a gente tem que ter em consideração. Deus, ele pune? Claro, sim, ele pune. Ah, mas então, né, alguns podem dizer que a injustiça da parte de Deus. Coitado dos filhos, né? A gente pode até pensar, coitado dos filhos dos que praticam a iniquidade. Eles não têm nada a ver com isso. E muitas pessoas falam, isso é injustiça da parte do Senhor. Aí já não, irmãos. Aí eu não concordo. Deus, ele não é injusto. A grande verdade é que o nosso Deus, ele é totalmente santo e perfeito e ele é sempre justo. E aí o detalhe, Deus, a forma como nós devemos interpretar, né? Deus, ele pune quando tem que ser punido. Ele pune e ele está certo quando ele faz isso. E ele pune é porque tem que ser punido.
Ninguém sabe mais do que Deus. Ninguém tem o pleno conhecimento das coisas. Ele sabe de tudo. E se tiver que punir, é porque tem que ser punido. Se tiver que visitar a terceira geração, a quarta geração e punir a iniquidade, é porque é justo fazer assim, porque Deus está falando o que é. Então, se Deus está falando o que é, nós devemos entender que é o certo, é o correto a se fazer. Ah, mas eu não concordo. Eu acho que Deus é injusto. Se você pensa dessa forma, se você pensa assim, certamente é porque você não conhece nem um pouquinho do Deus soberano, do Deus da sabedoria que excede todo o entendimento, do Deus onisciente, onipotente, onipresente, eterno, majestoso, perfeito Deus, que é o nosso Deus. Porque se a gente entender quem ele é, a gente entende que não pode haver nenhuma sombra de variação e dúvida e de erro no nosso Senhor. Então, se ele está fazendo, nós confiamos nele, que é o certo a se fazer, porque ele é perfeito, ele não faz nada de errado. Porque ele, quando ele tem que punir, ele pune, porque é correto se fazer assim. E ele determina que deve ser assim, é porque é o correto. Mas ele também, nós devemos ver que tem a contrabalança também. A gente sempre fala dos atributos de Deus e que é muito importante a gente entender quem Deus é. Deus também, ele perdoa, porque ele é o Deus misericordioso, ele é o Deus da paz, ele é o Deus bondoso, ele é o Deus tardio em se irar, é o Deus da benignidade e é o Deus do amor. Então nós devemos entender. Ele pune quando deve ser punido, porque é justo fazer assim. E ele também perdoa quando quando ele determina que deve ser feito assim. Por isso que todos os seus juízos são corretos. E nós, como cristãos, devemos confiar nele e entender que o que ele faz é sempre correto, né? Então, respondendo à pergunta de muitos, Deus visita as outras, as outras gerações, né? Ele pune a iniquidade deles também, sim, certo? Mas nós devemos ter toda essa perspectiva por detrás, para nós entendermos e não acharmos que Deus é mau. Como eu disse, Deus também perdoa quando o que pratica iniquidade, ele se volta a ele. Nós temos um texto muito interessante, né, que segue nessa linha, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar-me, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E no versículo 14 ele continua: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Assim vemos que no Velho Testamento, Deus ele visitava até a quarta geração dos que aborreciam ele e praticavam ali coisas abomináveis. Nós vemos também que se essas pessoas elas se arrependessem dos seus pecados, Deus estaria com os olhos abertos e os ouvidos atentos para perdoá-los, para ouvir a oração de arrependimento do seu povo. E essa, meus queridos irmãos, na verdade uma lógica muito fácil de ser compreendida no Velho Testamento e em toda a Bíblia. Deus sempre enviou os profetas. Qual que era o objetivo dos profetas, irmãos? Alexandra colocou a 2 Crônicas, Alexandre, isso, 2 Crônicas. Deus, qual que foi o propósito de ele enviar os profetas? Qual que era? Eu sempre falo que é muito interessante se nós olharmos, qual que foi sempre a pregação dos profetas? Arrependei-vos. Por quê? Porque Deus ele sempre seguiu nessa linha. E quando Deus, o Deus Altíssimo, ele chama o povo ao arrependimento, é porque ele quer certamente que o povo se arrependa, porque ele quer perdoar eles. Então, nós olhamos nessa lógica, é muito interessante, é muito claro e muito fácil a gente entender que o propósito de Deus segue nessa linha, de chamar pecadores ao arrependimento, né? E como eu disse, se ele chama eles ao arrependimento, né? Não faz sentido ele não estar disposto a perdoá-los. Então, nós devemos entender essa perspectiva, né? Mais uma vez, Deus pune,
Deus visita a terceira, quarta geração. Sim, amaldiçoa, sim, quando tem que ser feito. E ele também perdoa quando o povo se volta a ele arrependido, humilhado, né? Então nós devemos entender que Deus ele é sempre justo. Quando ele pune é porque tem que ser punido. E ele perdoa porque tem que ser perdoado, né? Então a gente tem que seguir nessa linha, né? Agora, o que acontecia se o povo estivesse nos caminhos de Deus? Vamos olhar bem, se a gente olha num contexto amplo, num contexto geral, havia maldição, encantamento, ou algum feitiço ou maldição que poderia atingi-los? Olha bem a Bíblia toda, irmãos. Não, não tem como. A resposta é não. Um versículo muito interessante para a gente entender isso, que a gente vê claramente, é Números 23, 23. Números 23, 23 diz: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Interessante, se a gente olhar todo esse contexto, aqui a gente entra na história de Balaque, o rei de Moabe, é, que pediu para Balaão amaldiçoar Israel. E nós vemos no capítulo 22 que Deus, no versículo 12, né, no caso, que Deus pede para Balaão ali não ir amaldiçoar, não ir com eles para amaldiçoar Israel. Por quê? E ele ainda fala por quê? Porque Israel é um povo abençoado. E o que aconteceu na história? Ao invés de Balaão amaldiçoar Israel, o que ele fez? Ele abençoou Israel. Isso porque, meus queridos irmãos, não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. O pacto de Deus foi com Israel. Israel era o povo eleito, escolhido e abençoado por Deus. Ou seja, o povo que estava fechado com Deus e não poderia ser amaldiçoado. Ou seja, aplicando isso, quem está com Deus não pode ser amaldiçoado, né? E é assim que nós devemos aplicar isso para os nossos dias também, para o Novo Testamento. Por quê? Se a gente, e aqui é um contexto geral que a gente tem que ter essa harmonia bíblica e entender a promessa desse pacto com Israel, a promessa que nós vemos, ela vem desde Gênesis capítulo 3, no versículo 15, onde diz que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Essa é a promessa inicial. E quem era a semente que iria pisar na cabeça da serpente? Jesus, meus queridos. O nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, da mesma forma como Deus tinha um pacto com Israel, lembrando que ele punia os rebeldes, mas perdoava e continuava fechado com os que se voltavam a ele. Da mesma forma, para os que não estão em Cristo Jesus, já, né, os que estão, no caso, já não há mais nenhuma condenação, não há nenhuma maldição contra eles. E é exatamente, se nós nos voltarmos para o Novo Testamento, que nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 33, né? Quando começa ali, é bem famoso esse versículo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem? Se o próprio Deus é quem justifica eles. Quem os condenará? Se é Cristo que morreu por eles. Nem aí, se a gente vê o texto, né, continua, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem altura, nem profundidade, nada poderá separar os eleitos de Deus do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, se você está em Cristo, não existe maldição, não existe encantamento, não existe macumba, não existe olho gordo, não existe nada disso, meus queridos irmãos. E é muito importante a gente entender isso. Mas para os nossos dias, Deus também visita a iniquidade dos que aborrecem ele até a quarta geração. Aí eu já estou falando dos que não estão com Deus, aplicando todo esse contexto de maldição e maldição hereditária, né? Nós já sabemos que para os crentes, os eleitos de Deus, os verdadeiros cristãos, não tem como ser amaldiçoado. Não pode, não tem como. Nós estamos fechados com Cristo.
Então não tem maldição. E para os que não são cristãos? Essa questão de Deus visitar a terceira e a quarta iniquidade. Como que a gente deve entender? A condenação, a maldição, Deus visita a terceira e a quarta geração de iniquidade? É, Meus queridos, é importante a gente entender isso. A pessoa que está sem Cristo, ela já está sob maldição. Ela já está sobre a maldição do pecado. E é muito importante a gente entender isso. Todo mundo que não está em Cristo é inimigo de Deus e está sobre a maldição do pecado. É muito simples assim, para a gente entender. Porque as pessoas às vezes complicam tudo, a questão, visita a geração. No nosso contexto neotestamentário, os que não estão em Cristo Jesus já estão sob maldição, irmãos. Então a resposta é que sim, eles estão sob maldição. Todos que não têm Cristo. Por isso que nós queremos muito que as pessoas se convertam. Justamente porque nós sabemos que sem Cristo, eles ainda estão separados de Deus e sob a maldição do pecado. E existe um abismo entre Deus e o homem, que apenas Cristo Jesus pode ligar. E aí que é o grande, é a base de tudo, na verdade, na Bíblia, meus queridos, que nós devemos entender. Então, resumindo isso, né, é uma coisa que nós devemos entender. Se você está com Cristo, né, não tem maldição, não tem condenação, não tem nada que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, os que estão sem Cristo, eles estão já sob a maldição do pecado e com inimizade com Deus. Por isso que se nós entendermos isso dessa forma, a gente não vai ficar fazendo por aí campanhas e campanhas, né? Campanhas atrás de campanhas de libertação. Ou ficar fazendo cultos e cultos de libertação. Porque a pessoa, ela pode fazer 1 milhão de campanhas, ela pode até ficar ali tentando quebrar maldição, mas não vai conseguir. A maldição só é quebrada, meus queridos irmãos, quando entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em outras palavras, se elas não se converterem ao Senhor Jesus, elas vão estar sob maldição. Então não fica lá, campanha da maldição, primeira semana, segunda, não. Em vez de fazer isso, não tem que ser culto da maldição, é culto de adoração, onde a palavra é pregada. E através da palavra sendo pregada, as pessoas são libertas. Eu já até falei esses dias sobre isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade que é o evangelho do nosso Senhor. Então é importante nós entendermos isso. Por isso, meus irmãos, ao invés de ficarmos com misticismo, em vez disso, nós devemos focar na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que pessoas se convertam para Cristo, o único que pode quebrar de vez a maldição do pecado que está no homem sem Deus. Então, esse é o propósito que nós vemos de Deus desde o Antigo Testamento. O homem, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, se cumpriu em Cristo Jesus. Logo, os que crerem nele já não há maldição, não há condenação, ao ponto de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aos que não estão com Cristo, estão sobre a maldição do pecado. Agora, nos voltando, eu acho que ficou claro, irmãos, né? A questão de maldição. De qualquer forma, a gente depois pode tirar dúvidas sobre maldição. Agora vamos voltar um pouquinho para a gente falar sobre bênçãos. Isso aqui, na verdade, eu acho que o assunto é até mais mal interpretado nos nossos dias do que a própria maldição. Se nós olharmos no Velho Testamento, nós vemos que Deus ele abençoou bastante o povo de Israel. Exemplo, se nós olharmos Gênesis capítulo 12, no versículo 2 e 3, Deus disse que de Abraão ele faria uma grande nação. Ele disse, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Outro exemplo que eu posso dar também, eu quero dar 3 exemplos. O segundo exemplo que a Bíblia fala que em Êxodo capítulo 33, versículo 3, que o povo de Deus iria para a terra que mana leite e mel, que é um versículo bem usado nos dias de hoje, né?
E existe também, que é o terceiro que eu vou dizer aqui, exemplos de bênçãos que são dados em nossos dias, que na verdade não eram bênção, não era bênção, mas nos dias de hoje é bênção. Tem até música gospel famosa que diz que você é mais valioso, você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Acho que todos aqui, eu acho que já escutaram, ou já ouviram falar dessa música. Nós vamos analisar então esse daqui por último. Eu quero usar esses exemplos para a gente entender o que foram essas bênçãos e como funcionavam essas bênçãos no Velho Testamento e também como que elas funcionariam, se funcionariam, e como nós devemos aplicar esses textos para os nossos dias. Uma coisa importante que nós devemos entender, que Deus, meus queridos, ele sempre age com um propósito. Deus, ele tinha um plano para Israel. E foi necessário Deus abençoar Israel para que o seu propósito se cumprisse. Observe um primeiro exemplo que eu dei. Êxodo 33, 3, que diz: o povo de Deus iria para uma terra que mana leite e mel. Uma promessa aqui, uma bênção de Deus para eles. Mas nós lemos o versículo 3 todo, o capítulo, né? O versículo todo, na verdade, o versículo 3 todo, nós veremos que depois de Deus dizer que eles iriam para a terra que mana leite e mel, o próprio Deus diz que ele não iria no meio deles. Olha que interessante. E aí que nós devemos entender o contexto do versículo. Notem a continuação do texto. Deus diz assim: eu não subirei no meio deles, porque é um povo de dura cerviz. Olha só como Deus termina o versículo. Para que eu não te consuma eu no meio do caminho. Olha só, hein? Olha só. Deus está mandando, né? Deus tinha prometido que abençoaria, certo? Qual foi o outro texto que nós lemos? Gênesis 12, 2 e 3, que disse que de Abraão ele faria uma grande nação. Ele disse: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Deus tinha prometido. Ele estava cumprindo, ele estava abençoando eles. Eles iriam para a terra que mana leite e mel. Mas Deus estava tão indignado com eles que disse que nem subiria no meio deles. Senão Deus mataria todo mundo. É isso que Deus está falando, consumiria todos eles. De tal indignação que Deus já estava com o povo ali. Olha bem, hein? Deus tinha um propósito. E ele não é homem para mentir. Ele cumpriria esse propósito com Israel. Qual era o propósito de Deus? Voltamos para Gênesis 3:15. O propósito dele se cumpriria na semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Em outras palavras, se cumpriria em Jesus. Uma coisa importante que nós devemos aprender: Deus abençoa segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. E o que nós não podemos fazer, nós não podemos nos apropriar das promessas passadas que Deus fez. Deus tinha um propósito para o povo de Deus de ir para a terra, de dar a terra que emana leite e mel para eles. Mas isso não queria dizer, e não quer dizer, que nós iremos para a terra também que emana leite e mel hoje. Não podemos fazer isso, como muitos fazem, fazendo campanhas. Você vai receber, você vai conquistar a terra que emana leite e mel, e todos esses versículos isolados feitos em campanhas nos nossos dias. Isso, na verdade, meus queridos irmãos, não é fé. Isso não é fé nenhuma. Isso é fantasia. Isso é fantasiar a Bíblia. Não tem nada de fé aí, não. Né? Esses tempos atrás, eu vi alguém falando que o Brasil seria uma grande nação. E a pessoa está falando no sentido de prosperidade mesmo. Está falando, não era nem... Está falando de prosperidade. E eles usam esse versículo: farei de ti uma grande nação. Sabe, meus queridos irmãos, vamos entender esse texto aqui, é muito importante. Sabe quando esse texto se cumpriu? Não foi com Israel. Israel nunca foi uma grande nação, irmãos. Se nós olharmos na história, todos os grandes impérios mal citam Israel. Israel, comparado com o Egito, era uma nação insignificante.
que não foi citada, muito pouco citada, como eu disse, pelos impérios antigos. Sabe quando essas promessas de Deus se cumpriria? Em Abraão seria uma grande nação, e não foi em Abraão também. Abraão morreu e não foi uma grande nação. Nem com Israel. Né? E depois disso entrou em cativeiro, em jugo de vários impérios, e deixou de existir por muitos anos, voltando a ser Israel agora. Ou seja, nunca foi uma grande nação. Né? Sabe quando que se cumpriria isso? Sendo que não se cumpriu nem com Abraão e nem com Israel? Se cumpriu em Cristo. Ali onde todos os povos de todas as línguas e nações adorariam Deus em espírito e em verdade. É esse a grande nação que se cumpriu em Cristo, que já logo todas as tribos, todas as nações espalhadas pela face da terra adorariam Deus em espírito e em verdade. Não foi isso que nós estudamos sobre o milênio? Reinamos com Cristo, povos de todas as línguas e todas as nações. Esse é o cumprimento de Gênesis 12. Essa grande nação só se cumpriu em Cristo Jesus, né? O Brasil, obviamente, ele pode até ser uma grande nação, claro. O Brasil, né? E no Brasil, no caso, muitos, né? No Brasil fazem parte dessa nação também de Cristo, que foi profetizada na Bíblia e se cumpriu em Cristo. Mas nós não podemos nos apoderar, meus queridos, dessa promessa para dizer que se trata do Brasil ou qualquer outro país. Isso, na verdade, é fantasiar e distorcer o que a Bíblia ensina e os propósitos da Bíblia. Isaías 13:12, o texto diz: farei, né? E esse é o texto polêmico aqui, né? Porque aqui, meus queridos, esse último texto que eu vou falar, ele na verdade é pior do que os outros, na minha concepção. Não tem pior, na verdade, mas para mim eu acho que ele é pior. Pior que se apropriar de promessas passadas é se apropriar de promessas que nem existem. É por isso que eu falo que é pior, né? A ignorância é maior nesse sentido. É o cúmulo da hermenêutica bíblica aqui. Isaías 13:12 o texto diz assim: farei que os homens sejam mais escassos do que ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Tem uma música que faz muito sucesso, meus queridos irmãos, que cita, né, no caso, esse versículo, né, esse ouro de Ofir aqui do versículo, que diz que nós somos mais preciosos do que o ouro de Ofir. Aqui, eles não somente se apropriam de uma bênção, mas eles querem se apropriar de uma bênção que não existe. E se nós olharmos o contexto, o negócio fica mais feio ainda. O capítulo 13 de Isaías, na verdade, olha bem o contexto aqui, irmãos. Se vocês quiserem até dar uma olhadinha, capítulo 13 de Isaías. O que fala o capítulo 13 de Isaías? Se trata de uma profecia contra a Babilônia. Olha bem o contexto aqui. Olha o contexto. Deus iria exterminar eles ao ponto dos homens ali, eles, os babilônicos, serem mais raros do que o ouro puro, mais escassos do que o ouro de Ofir. Aqui, se alguém quiser se apropriar desse texto, se quiser fazer uma campanha evangélica, que você, né, é precioso, ouro de Ofir, e todas essas coisas que eles se apropriam dos textos, sem nem saber o que o texto está dizendo, ser mais raro que o ouro de Ofir aqui, quer dizer que a pessoa está pedindo para ser exterminada por Deus. Irmãos, não dá para entender. As pessoas nem leem o texto. Elas escutam a musiquinha lá e ficam cantando. Eu sou mais raro do que o ouro de Ofir. E eles estão cantando, eles não sabem nem o que o texto bíblico fala. Né? Por isso que nós devemos ler a Bíblia, meus queridos irmãos. Nós devemos confiar somente na Bíblia. Né? Esse é o contexto aqui. Agora, tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento, as bênçãos de Deus, sempre acontecem de acordo com a sua vontade soberana. A promessa da grande nação se cumpriu em Cristo. E Deus pode ainda abençoar, meus queridos irmãos? Claro que Ele pode abençoar. Ele abençoa de acordo com a sua vontade. Ele abre as portas, Ele fecha as portas também. E como Romanos 8 diz, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus.
Se ele fecha a porta, é porque é o melhor para você. Se ele abre a porta, é porque é o melhor para você. Agora, meus queridos irmãos, o que nós não podemos fazer é fantasiar a Bíblia. Não podemos fazer isso. E se tratando aqui especificamente de bênçãos financeiras, nós não devemos ficar fantasiando, achando que Deus vai estar abençoando, né? Vai te abençoar, estando você de braços cruzados. Quer prosperar? Não tem nada de errado nisso, mas não tem problema você prosperar, né? Mas duas coisas que eu sempre falo que a gente tem que ter em mente. Nunca coloque essas coisas materiais acima de Deus. E se esforce, trabalhe duro, né? Esse é o segredo das pessoas, né? Que querem prosperar, trabalhe duro, irmãos, né? Não tem nada de errado você trabalhar, você dar um conforto para sua família, isso não tem nada de errado, mas tem que ser feito da forma correta, sem ficar fantasiando as coisas como as pessoas têm feito nos nossos dias. Eu vi um meme, para a gente finalizar, onde a gente finalizar essa questão da bênção, onde estava escrito assim, ó, eis que tem uma profecia de prosperidade para a sua vida. Estava escrito assim. E aí embaixo tinha uma foto de uma enxada. Eu falei, é um memezinho, mas isso aqui simboliza bem o que eu estou falando aqui, irmãos. A pessoa quer prosperar, quer dar um conforto, quer dar um estudo bom para seus filhos, trabalhe duro, irmãos. Esse é o segredo da Bíblia, né? Que Provérbios fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A gente sempre fala disso. Deus não gosta de preguiçoso, né? Aquele que não trabalha, que também não coma. Então, batalhe, trabalhe duro, não tem nada de errado você conquistar as coisas também, no entanto que você não coloque essas coisas acima de Deus, não coloque o seu coração nessas coisas e faça da forma correta, trabalhando duro e sem ficar fantasiando. Ok, meus queridos? Então, aqui foi basicamente isso, a gente falando sobre as maldições, um pouquinho de Velho Testamento, Novo Testamento também aplicando, e bênçãos também da mesma forma, e a maldição hereditária também. Né? Eu acho que não é muito complicado, mas de qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar tirando as dúvidas depois, ok? Vou pedir então para a Valquíria terminar.